Opa! Boa tarde, galerinha. Bom dia, boa noite. Se liga no nosso canal, ó. Professor Carabina na área. Sou o professor Carabina, sou professor de Direito Penal e Processo Penal na Unisuma. A nossa disciplina agora é Direito Penal 1. Nós estamos estudando a teoria geral do crime. Se liga aí que nós estamos na teoria geral do crime. Ó, pela teoria geral do crime, nós já aprendemos que o nosso Código Penal, ele é adepto da teoria finalista de Roxin. Pela teoria finalista de Roxin, nós retiramos, fazemos a leitura de que nosso código, pelo seu conceito analítico, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Se o fato é típico, ilícito e culpável, nós adotamos a teoria tripartite. Nós adotamos a teoria tripartite. O primeiro substrato do crime é o fato típico, o segundo estrutura ou substrato do crime é a ilicitude, e o terceiro substrato do crime ou estrutura é a culpabilidade. Professor, e quando um fato é considerado típico? Quando acontece um comportamento humano, e esse comportamento humano, só humano, não do animal, só humano, e esse comportamento humano, ele é indesejado. Ele viola, um bem jurídico, ele pratica uma lesão, ou pelo menos um perigo de lesão a um bem jurídico. A isso nós chamamos de conduta. Conduta. Então, conduta é o primeiro elemento do fato típico. E essa conduta tem que ser produtora de um resultado. Essa conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, ela pode ser comissiva ou omissiva, e entre eles ainda tem um instituto chamado erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade. Essa conduta tem que ser produtora de um resultado. Esse resultado, nós temos um resultado jurídico. Toda conduta, todo crime precisa ter um resultado jurídico, precisa ter uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Por isso precisa ter um resultado jurídico. Em todos os crimes nós temos um resultado jurídico. Mas também, ela produz o nós chamado resultado naturalístico. Quando é que o resultado é naturalístico, natural, quando a minha conduta, ela produz, uma mudança no mundo exterior. Se diante da minha conduta produz uma mudança no mundo exterior, eu chamo isso de resultado naturalístico. Como é que eu sei que houve uma mudança? Através dos meus sentidos, da minha visão, do meu tato, do meu paladar, do meu olfato, da minha audição. Eu escutei o cabo batendo na mulher, a mulher gritando, a mulher estava gritando. Então, está ocorrendo uma mudança no mundo exterior. Essa mudança no mundo exterior nós chamamos de resultado natural. Nem todos os crimes possuem resultado natural, somente os chamados crimes materiais, que nós também já estudamos. Então, para um fato ser típico, eu preciso de uma conduta produtora de um resultado. Resultado é o segundo elemento do fato típico. Entre essa conduta e esse resultado precisa existir um nexo, um vínculo, que nós chamamos de nexo causal, de nexo causal. No nexo causal nós estudamos as concausas, e aí, dessa conduta produtora desse resultado, com esse nexo causal, essa minha conduta precisa ser ajustada, precisa ser encaixada, precisa ser casada com uma norma, casada com um tipo penal. A isso nós chamamos de tipicidade. Apresento a vocês os 4 elementos do fato típico: uma conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Preenchidos os 4 elementos, aquele comportamento humano, eu digo que aquele comportamento humano é um fato, não é mais simplesmente um fato comum, mas é um fato típico. Para o direito penal, o fato é típico. Faltando um desses elementos, faltando qualquer um desses elementos, o fato será atípico. O fato será atípico, logo não existirá crime. Logo não existirá crime. Mas o mesmo fato sendo típico, eu não posso ainda afirmar que ocorreu um crime, porque nós adotamos a teoria tripartite. O fato precisa ser típico, o fato precisa ser ilícito e o agente precisa ser culpável. Então,
eu só estou analisando o primeiro substrato do crime. Eu já sei que eu tenho um fato típico, mas esse meu fato precisa também ser ilícito. Professor, como é que eu sei que esse meu fato típico, se ele é ilícito? Todo fato típico, ele também é ilícito. Todo fato típico, ele também é ilícito, por presunção. Uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa. Por quê? Se o agente que praticou esse fato típico, ele justificar a sua conduta, ele demonstrar que ele agiu sob o manto de uma excludente da ilicitude, previstas no artigo 23 do Código Penal, apesar desse fato ser típico, apesar desse fato ser típico, o fato não é ilícito. Então, se ele não provar aquela presunção que era relativo, iuris tanto, ela passou a ser iuris et iuris, ou seja, ela passou a ser uma presunção absoluta. Uma presunção absoluta. Então, todo fato típico também é um fato ilícito. Mas como é que ele prova essas excludentes? As excludentes estão no artigo 23, são elas o estado de necessidade, se ele demonstrar que ele estava diante de um perigo atual, onde não tinha um destinatário certo, e ele não poderia evitar o perigo, entre o meu e o seu, vai sempre o seu, diante de uma situação adversa, dois bens jurídicos, a lei me autoriza a sacrificar até um bem jurídico. Isso é estado de necessidade. Ou então, eu estava atuando ilegítimo, eu pratiquei o fato típico e legítima defesa. Eu estava diante de uma agressão, de uma injusta agressão, atual ou iminente, defendendo o direito meu ou de outro. Se eu estava diante de uma injusta agressão atual ou iminente, defendendo o direito meu ou de outro, eu estava atuando, apesar do fato ser típico, ele não é ilícito porque eu estava em legítima defesa. Mas, por sua vez, se eu, agente público, em razão de uma obrigação legal, eu fui obrigado a produzir aquela conduta, amparado por uma norma em sentido amplo, eu atuei no estrito cumprimento de um dever legal. Eu atuei no estrito cumprimento de dever legal. Presta atenção. Eu não estou dizendo que o artigo 23 autoriza o agente público a tirar a vida de alguém. Não existe nenhum cumprimento de dever legal. Não existe lei, dever legal, que manda tirar a vida de terceiro. Não, pelo contrário, tirar a vida é crime. É crime, está no artigo 121. Mas diante de algumas situações, o agente público ele vai praticar uma conduta, que essa conduta é um fato típico, mas não há que se falar ilicitude porque ele estava no estrito cumprimento de um dever legal. Ou então, eu não sou o agente público, eu sou um cidadão e eu pratiquei essa conduta amparada por uma lei. Se eu sou um cidadão, atuei amparado por uma lei, eu estou no exercício regular de um direito. Eu estou no exercício regular de um direito. Então, afasta a ilicitude, exclui a ilicitude, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Todavia, essas quatro situações estão lá no artigo 23 do Código Penal. A doutrina e a jurisprudência inclui também como causa de excludente da ilicitude o consentimento do ofendido. Ora, se a vítima consentiu, não há que se falar em ilicitude. Se a vítima consentiu a fazer a tatuagem, eu não posso responder por lesão corporal. Presta atenção. Para a doutrina, não está na lei, o consentimento do ofendido também exclui a ilicitude. Então, se eu não conseguir provar nenhuma das 5 situações, aquele meu fato que era típico também passou a ser ilícito. O meu fato que era típico também passou a ser ilícito. Mas ainda eu não posso afirmar que ele praticou um crime. Por quê? Porque o fato é típico, é ilícito, mas eu preciso analisar o agente, a pessoa que praticou esse fato típico e ilícito. E como é que eu vou analisar? Eu vou analisar na culpabilidade. Professor, e o que é a culpabilidade? A culpabilidade nada mais é que um juízo de reprovação da sociedade. Reprovação da sociedade sobre o quê? Sobre aquele fato típico e ilícito que eu pratiquei. Se não houver juízo de reprovação
pela sociedade, ou se a sociedade aceita ou tolera que a minha conduta, apesar do fato ser típico e ser ilícito, não há que se falar em culpabilidade. E aí nós estudamos nas aulas passadas que a culpabilidade ela tem 3 elementos. O primeiro é a imputabilidade penal. Existem situações que o agente pratica um fato típico e ilícito, mas eles são isentos de pena, em razão da inimputabilidade, e aí são considerados inimputáveis os menores de 18 anos, os doentes mentais e a embriaguez completa e fortuita. Também na aula passada, nós estudamos que exclui também a culpabilidade ou afasta a culpabilidade, a chamada inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa. Diante de um caso concreto, se eu, sociedade, não poderia exigir do agente outra conduta senão aquela, em outras palavras, se eu aceito ou tolero aquela conduta, eu não posso dizer que aquela conduta dele é uma conduta criminosa. Apesar dele ter praticado um fato típico e ilícito, não há que se falar em culpabilidade. Para nós terminarmos culpabilidade, meus amados alunos, está faltando somente nós estudarmos agora o chamado potencial. Só um minutinho aqui, vamos abrir nosso caderno. Bora, só um minutinho, travou. Opa, abriu o caderno. Estão vendo aí meu caderno? Vou fechar. Calma aí. Muita cautela, deixa eu beber uma água. Vamos lá. Vamos abrir o caderno. Marca aqui. Pronto. Vai já aparecer meu caderno para vocês aí. Bora lá. Na aula passada, nós estamos estudando a culpabilidade dos seus elementos. Agora a gente vai estudar o terceiro elemento da culpabilidade. O terceiro elemento da culpabilidade é a chamada potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, que nós chamamos também quando o agente atua em erro de proibição. Presta atenção, meus amados. Eu não estou falando de erro de tipo. O erro de tipo nós estudamos lá no fato típico, lá em conduta. Aqui eu estou falando de erro de proibição. O erro de proibição é desconhecimento da norma. Ele sabe o que está fazendo, só que ele acredita que o que ele está fazendo não existe uma norma proibindo. Isso é erro de proibição. Já no erro de tipo, nós estudamos que nada mais é do que uma falsa percepção da realidade. O agente pensa que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Ele não sabe o que está fazendo no erro de tipo. No erro de tipo, exclui a conduta. Quando o erro é inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Exclui o dolo e exclui a culpa. O dolo e a culpa são elementos da conduta, são espécies de conduta. O erro de tipo afasta o fato típico. Aqui o erro de proibição. Quem atua em erro de proibição? Afasta a culpabilidade, porque ele não tem potencial consciência da ilicitude. Ah, professor, mas ninguém é obrigado a desconhecer a norma. Eu sei, é inexcusável. Mas, diante do caso concreto, pode existir situação onde eu não poderia exigir daquele agente que ele tivesse consciência da ilicitude. Ele sabe o que está fazendo. Só que ele acredita que a conduta dele não é uma conduta proibida pela norma. Por isso que nós chamamos do erro de proibição. Ele acredita que o que ele está fazendo é permitido.
É permitido. Então, não confunda erro de proibição com erro de tipo. No erro de tipo, ele não sabe. Ele pensa que está fazendo uma coisa e é outra. Lembra do Traveco? Pensa que é, mas não é. O Denorex. Aqui no erro de proibição, não. Ele sabe o que está fazendo muito bem. Ele tem imputabilidade penal. Ele sabe o que está fazendo. O que ocorre é o que ele pensa que não é proibido, mas existe uma lei proibindo. Se existe uma lei proibindo, ele atua no caso concreto que nós chamamos de erro de proibição, porque faltava para ele potencial consciência da ilicitude. Então, bora lá copiar, estudado na culpabilidade, o erro de proibição na culpabilidade, procura-se verificar se, vírgula, nas condições em que se encontra o agente, vírgula, se encontrava o agente, tinha condições, tinha ele condições de cumprir o fato que praticava, era ilícito. Ó. Então, o potencial consciência, ilicitude, o erro e proibição, ele é estudado na culpabilidade, onde procura-se verificar se, nas condições em que se encontrava o agente, ou seja, no caso concreto, tinha ele condições de compreender o fato que praticava, se era ou não ilícito. Ó. O potencial consciência da ilicitude, ó, o erro de proibição, nós estudamos no artigo 23 do Código Penal. No artigo 21, do Código Penal. 21 do Código Penal. Aqui, gente, no erro de proibição, o erro recai sobre o conteúdo proibitivo, de uma norma penal. Desconhece a norma ou não compreende o seu âmbito de incidência. O agente aqui, ó, o erro recai sobre o conteúdo proibitivo, não é sobre a conduta. A conduta, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, só que ele acredita que aquela conduta dele não é proibida. Não tem uma norma proibindo. Ó, o erro é sobre o conteúdo proibitivo de uma norma. Ele desconhece a norma, não compreende o seu âmbito de incidência. Os exemplos que já caíram. Ó, os exemplos. Ó, já caiu do holandês maconheiro. Como assim, professor? O holandês maconheiro? Cara, o holandês vem para o Brasil, lá na Holanda é liberada a maconha. Ele vai lá para o Rio de Janeiro, senta na praia de Copacabana, no posto 9, e aí vê todo mundo fumando maconha lá. Todo mundo, rapaz, esse negócio aqui é liberado, ó, também. Ele arranca seu tarugão desse tamanhozão assim, ó, e começa a puxar. A viatura passa, e aí, tio, vamos embora para a delegacia. O senhor tá preso. O fato é típico, o fato é ilícito, mas não tem culpabilidade. Porque não tem culpabilidade, eu não poderia exigir daquele agente, ó, o conhecimento da norma. Faltava ele. Ah, professor, mas ninguém pode alegar desconhecimento. Eu sei disso. Mas o legislador pensou que vai ter situações, vai existir situações que no caso concreto, por isso que falta ele potencial. Não é somente desconhecimento, é potencial conhecimento
da ilicitude. Potencial conhecimento da ilicitude. Ele atuou em erro de proibição. Esse holandês, ele atuou em erro de proibição. Outro exemplo que eu já vi cair. O caçador, morador da roça, que mata animal silvestre. Ele pratica um crime ambiental, mas ele foi criado naquela região, naquela situação, caçando, vivendo da caça. Foi de família, o avô dele era caçador, o pai dele era caçador, ele só sabe plantar roça e caçar. E ele matou. Não sabia que matar aquele animal, matar uma paca, um veado, existia uma norma proibindo. Ele atuou em erro de proibição. Ele matou uma capivara. Quer ver outra? Eu já vi também cair. Famosa poligamia no sertão. O cara tem mais de uma mulher, passou um dia desse uma reportagem, ele mora na casa com 4 mulheres, como se fosse esposa. E existe um tipo penal que veda isso. O crime de bigamia. Ele tem mais de uma mulher. Acaba bom. Tomara que ele tenha muito dinheiro. Ele sabe o que está fazendo, que tem mais de uma mulher. Então não é erro de tipo. Mas ele não sabe que existe uma norma proibindo. Ele está em erro de proibição. Outra que a doutrina gosta de colocar. Os chamados índios não integrados. Não é aqueles índios que estão todo dia na cidade de Montes Altos bebendo cachaça, não. São índios que estão totalmente isolados. Não tem contato com branco. O filho nasceu deficiente. Nasceu sem um braço. O que ele fez? Meteu o cacete na criança e matou. Ei, o que é isso? O nosso Código Penal, a nossa lei, o princípio da territorialidade é todo o nosso território. Ele abrange todo o nosso território, não importa se você é branco, preto, azul, amarelo, a lei penal vai lhe alcançar. Então, o índio, quando ele mata a criança, aquele índio isolado, o fato é típico e o fato é ilícito. Só que não tem culpabilidade. Por quê? Porque falta esse índio. Ele não é obrigado, ele é obrigado a conhecer da lei. A lei é para todos os brasileiros. Mas falta ele um potencial conhecimento da ilicitude. Ele atua em erro de proibição. O último exemplo que eu vi, caiu acho que na prova do OAB, uns 2 anos atrás. O cara saiu daqui, quem é mais antigo aí, eu sou de uma época, ainda peguei o final dessa época, meu pai tinha. A moda é a gente ter um chaveiro com uma munição. Então, naquela época, o cara tinha um chaveiro com uma bala de 38, e aí aqueles que tinham mais poder aquisitivo tinham um chaveiro com uma bala de fuzil. A bala de fuzil, massa demais. Quem tinha, meu Deus, esse é rico. Tem um chaveiro com bala de fuzil. E o cara saiu daqui do Brasil nessa época. Foi para o exterior, viveu lá no exterior, passou um monte de anos lá, 30 anos lá, resolveu voltar para o Brasil. O que é que ele compra lá? Traz diversos chaveiros de munições para dar de presente para a família que ficou aqui. Quando ele chega no aeroporto de São Paulo, a Polícia Federal passa dentro da máquina lá, vê na bolsa dele diversos projéteis. Que é isso? Ele praticou um crime contra o Estatuto do Desarmamento, de posse ilegal de arma de fogo, mesmo sendo projéteis de posse ilegal de arma de fogo. E ele é levado para a delegacia. O fato é típico e o fato é ilícito. Mas falta para essa pessoa, no caso concreto, o juiz poderá absolvê-lo, pelo quê? Pelo falta de potencial consciência da ilicitude. Ele não achava que essa conduta dele era proibida pela norma. Existiu uma norma posterior e proibiu o uso. Você não pode estar carregando projétil
Mesmo sem a arma, é crime. Ó, e ele foi autuado, mas aí, ó, o advogado dele alegou, afasta a culpabilidade, não há que se falar em crime, ele vai ser absolvido, pois ele estava em erro de proibição. Ele estava atuando em erro de proibição. Ah, professor, então eu entendi o que é erro de proibição. Então, aqui, ó, uso de projéteis. Uso de projéteis. De projetos. Então, todas as situações são exemplos que eu já vi cair em prova, onde isso é exemplo de erro de proibição. Professor, nós aprendemos lá no erro de tipo que a punição do erro de tipo depende se esse erro é evitável ou inevitável. E aqui também. Aqui vai depender se o erro era evitável ou inevitável. Como é que vai saber disso? O juiz vai analisar o caso concreto, todas aquelas condições que eu botei lá no erro de tipo, grau de instrução do agente, ó, tempo, se era de dia, se era de noite, como é que era, o caso concreto irá dizer. Então, o erro de proibição pode ser, dois pontos, pode ser, presta atenção nessa classificação, pode ser evitável. Quando é que é evitável? O homem médio não erraria. Era evitável. Quem diabo é o homem médio? Aquele que é casado com a mulher honesta. O homem médio é aquele que é casado com a mulher honesta. Não. O homem médio é aquele homem prudente. É o homem prudente, é o que não é afoito. O que não é negligente. Ó, esse é o homem médio. Então, ó, pode ser evitável, também chamado vencível, ó, também chamado de inexcusável. Se o erro era evitável, ó, ele poderia ter evitado, no caso concreto, o erro, também exclui o dolo e pune a culpa prevista em lei. Exclui o dolo e pune a culpa se prevista em lei. Ó, evitável, vencível, ó, evitável, vencível, ó, inexcusável. Agora, se o erro era inevitável, ou seja, até o homem médio erraria também, ó, invencível ou excusável, o que é uma coisa excusável? É aquela conduta que eu posso perdoar, né? O excusável é a mesma coisa de perdoar. Perdoável, para ficar mais fácil memorizar, ó. Perdoável. Então, o que é excusável? É aquela perdoável. Quando é que eu vou perdoar? Quando qualquer um erraria. Ó, o erro era inevitável, qualquer um erraria. Então, ela é excusável, ó. Excusável, perdoável. Estou te perdoando porque qualquer um erraria. Já o inexcusável, não perdoável. Por que não perdoável? O homem médio, ele não erraria. O homem médio, tu poderia ter evitado esse erro. Ó, se o erro for inevitável, invencível ou excusável, perdoável, exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo e a culpa. Exclui o dolo e a culpa. Com isso, gente, nós terminamos a culpabilidade. Com isso, nós terminamos a culpabilidade. Ó, deixa eu chamar um pouquinho para vocês terminarem de copiar. Terminamos a culpabilidade. Na próxima aula, nós estudaremos nosso último assunto da teoria do crime. Na primeira parte da parte geral do Código Penal. Não perca a próxima aula, nós estudaremos o chamado concurso de pessoas.
nós estudaremos concurso de pessoas. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Que Deus nos proteja dessa pandemia. Ó. E aí, próxima aula, concurso de pessoa. Obrigado pela paciência. A aula foi um pouco mais curta, mas foi para terminar a culpabilidade. Com isso, nós terminamos a teoria geral do crime. Nós estudamos o fato típico e todos os seus elementos. Nós estudamos a ilicitude e todos os seus elementos. E agora nós estudamos a culpabilidade com todos os seus elementos. Obrigado, beijo no coração e fui!